Paz do Senhor Jesus, amém? Tem uma igreja viva aqui? Uma igreja morta? Nós somos mortos para o mundo, mas vivos para Deus, amém? Glória a Deus. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus vai falar com você nessa noite. Você está preparado? Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Quero agradecer a sua presença, você que está conosco nessa noite. Você que pela primeira vez, segunda vez, você que é membro dessa igreja, obrigado pela sua presença, que Deus possa falar ao seu coração neste momento. Você que nos acompanha aí pelas redes, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Abriu aí Mateus capítulo 4, verso 18. Mateus 4, 18. Você procura a versão aí, tá, Sadão? Diz, amém? Todos encontraram? Amém. Diz o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eles eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Amém? Feche os seus olhos. Espírito de Deus, nós queremos nos render completamente à tua voz. Pai, nós queremos aquietar o nosso coração neste momento, para que o Senhor possa ministrar a nossa vida, para que o Senhor possa, ó Deus, falar com cada um de nós, ó Deus, que a tua santa palavra, ela tenha primazia neste momento, para falar com cada um de nós, Pai, porque a tua palavra, ela é luz, porque a tua palavra transforma, porque a tua palavra, Senhor, ela muda situações, ó Deus, porque a tua palavra tem poder. Faça isso, por favor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você que está anotando aí para ministrar na sua célula, amém? Anote aí o tema, né? Gerando discípulo. Gerando discípulo. Na verdade, irmãos, quem esteve aqui na quarta-feira, a gente deu uma pincelada, né? E hoje eu gostaria de meditar um pouco mais com você nessa palavra, né, que a gente ministrou na quarta-feira no Tadel, amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se considera um discípulo de Jesus? Pense bem. Você se considera um discípulo de Jesus ou você se considera apenas uma ovelha? Você se considera um discípulo de Jesus ou você se considera um cristão? Existe diferença. Discípulo e cristão. Discípulo e ovelha. Existem diferenças. O que você se encaixa? Todo discípulo, ele é um cristão. Todo discípulo. Todo discípulo de Jesus Cristo, ele é um cristão. Mas nem todo cristão, ele é um discípulo. O que, irmão? O que você está falando? Nem todo cristão é um discípulo. Existe uma diferença entre ser discípulo de Jesus e ser cristão. E é nisso que nós gostaríamos de meditar um pouco nessa noite, para nós entendermos exatamente o que é você ser cristão, o que é você ser uma ovelha de Cristo e o que é você ser um discípulo de Cristo. Um discípulo verdadeiro de Cristo. O que é você ser uma pessoa ser cristão? Uma pessoa que é cristã é aquela pessoa que professa, né, o cristianismo. É aquela pessoa que crê em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Essa pessoa, ela é chamada de cristão. Você crê em Jesus Cristo? Amém?
então você é um cristão. Você e eu somos um cristão. Nós cremos, nós professamos a nossa fé em quem? Em Cristo Jesus. Então nós nos tornamos cristãos. Nós professamos o quê? O cristianismo. Nós acreditamos, nós cremos na pessoa de Jesus Cristo que nasceu nessa terra, que viveu nessa terra, mas que morreu e que ressuscitou e que vive para todo sempre. Nós cremos nisso, então você é um cristão. E o termo cristão, hoje em dia, né, ele é usado para exatamente isso, para distinguir o cristianismo das demais religiões, das demais seitas, das demais, tudo que existe aí. Aquela pessoa que se torna cristã, que professa Cristo, né, seja ele católico praticante, seja ele católico não praticante, seja ele evangélico praticante, não praticante, ele é um cristão. Por quê? Porque ele professa Cristo, ele crê que Cristo existiu, que existe. Então essa pessoa, ela é uma cristã, ela crê em Cristo Jesus, amém? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, né, nós podemos ver que a palavra discípulo, né, ela apareceu somente depois da vinda de Cristo. Porque discípulo, você é discípulo de quem? De Jesus Cristo. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver que a palavra cristão, né, ela apareceu. Quando nós olhamos lá em Atos, depois da morte de Estevão, né, foi o primeiro martírio, né, cristão, né, Estevão e os demais discípulos, eles foram dispersos por causa de uma perseguição contra os cristãos, contra os discípulos de Cristo. E quando nós olhamos lá em Atos, você vai ver que toda aquela região da Fenícia, de Chipre, de Antioquia, né, as pessoas, né, estavam perseguindo aqueles que professavam a sua fé em Cristo. E começou a se levantar uma grande perseguição naquela época, naquela região. E aí você pensa, então por causa dessa perseguição, eles pararam de anunciar, eles pararam de levar as boas novas, eles pararam de falar a respeito de Jesus Cristo. Errado. Muito pelo contrário, eles ainda mais continuaram a pregar as boas novas de Jesus Cristo. Eles ainda mais continuaram a levar a palavra de salvação. Eles continuaram a levar Cristo que salva, que liberta e que dá a vida eterna. Eles continuaram, não foi por causa de uma perseguição que eles pararam e deixaram de ser discípulo de Cristo. Mas a partir daquele momento de perseguição em que eles ainda mais se empenharam para levar as boas novas de salvação. Ei, querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando uma pessoa está do seu lado e ela sabe que você é cristã e ela começa a falar mal de Cristo, quando ela começa a falar mal da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, o que você faz? Qual que é a sua atitude? É verdade, né? Puxa, é verdade. Ou será que você defende o cristianismo? Ou será que você defende Cristo? Será que você defende a sua igreja? Será que você defende o corpo de Cristo? Aqueles discípulos daquela época, não foi por causa de uma perseguição que eles pararam, eles desistiram, não. Foi aí ainda mais que eles continuaram a proclamar a Cristo. Ainda mais que eles continuaram a pregar as boas novas de salvação. E diz lá a palavra do Senhor, que a presença do Senhor era com eles, o Espírito Santo era com eles. E diz também que muitos criam, e muitos se convertiam ao Senhor Jesus. Muitos entregavam sua vida ao Senhor. Se a gente parar diante de uma dificuldade, se a gente parar diante de uma adversidade, se a gente se parar diante de um levante das trevas, nós não vamos ver vidas transformadas, nós não vamos ver vidas libertas e salvas, amém? E diz também que existe ali um discípulo chamado Barnabé, diz que ele era um homem bom, diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, e diz que ele era um homem de fé. E então ele vai então se encontrar com nada mais, nada menos que Paulo, né? E eles ficam ali em Antioquia durante quase um ano pregando, levando as boas novas.
E lá em Atos capítulo 11, verso 26, diz que em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados de cristãos. Vocês estão entendendo o que é ser um discípulo de Cristo? Eles começaram a ser perseguidos, porque eles eram cristãos, porque eles criam na pessoa de Cristo, eles professavam a sua fé em Cristo Jesus. Eles criam, eles estavam falando de alguém que nós estamos, depois de mais de 2000 anos, falando a respeito de Cristo. Mas aqueles discípulos não. Coisa de pouco tempo depois. Era um acontecimento novo. Era um acontecimento que nunca havia acontecido. E a perseguição era tamanha. Mas eles não pararam. Eles não desistiram. E diz ali que, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Os discípulos foram chamados de cristãos. Note que naquele tempo, irmãos, era considerado um cristão, né? Apenas quem era de fato o quê? Discípulo. Era considerado um cristão apenas aqueles que eram discípulos de Jesus. Eu acabei de falar o que era ser um discípulo de Jesus. Amém? Agora hoje é diferente. No século que nós estamos vivendo é diferente. Por exemplo, se você olhar para o Brasil, você vai ver que uns 80% da nação brasileira é cristã. Uns 80% é cristã. Seja ele católico, seja evangélico, seja ele... Mas ser cristão somente não basta. Não basta. Não basta. Porque mesmo eles, talvez não sendo discípulo, eles creem em Jesus. O problema é que somente crer em Jesus, somente crer que Ele existiu, que Ele existe, não abençoa ninguém, não salva ninguém. Mas o que o Senhor quer é gerar em nós discípulos verdadeiros de Cristo. O que o Espírito Santo quer fazer de nós são discípulos verdadeiros de Cristo. Tiago capítulo 2, verso 19 diz o seguinte: crês tu também que há um só Deus? Crê também que há um só Deus? Diz lá, faz bem, porque até os demônios creem. Até eles creem. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós podemos ver que muitas pessoas criam. Muitas pessoas. Muitos homens, muitas mulheres criam em Jesus. Eles criam. Eles viam os seus sinais, eles viam os milagres, eles viam as maravilhas, eles viam os prodígios. Eles criam em Cristo. Eles criam na pessoa de Jesus Cristo, eles criam que Ele era o Messias esperado. Mas lembre-se, ser cristão somente não basta. E quando nós olhamos, nós podemos ver lá em Mateus capítulo 10 que chega um jovem diante de Jesus e faz uma pergunta para Jesus. Se ajoelha diante de Jesus e diz: bom mestre, o que eu preciso fazer para lhe dar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ter a minha vida eterna? E aí Jesus começa a bater um papo com aquele jovem e diz: olha, você precisa cumprir os mandamentos, você precisa viver os mandamentos. E a resposta daquele jovem foi: isso aí eu já faço há muito tempo. Eu já tenho praticado isso há muito tempo. Já estava um bom caminho andado, né, Rino? Já estava um bom caminho andado. Estava praticando os mandamentos. E aí Jesus, conhecendo o coração, porque Jesus conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa motivação. E Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, diz: o seguinte, você quer ter a vida eterna? Então vai lá na sua casa, vai lá no banco, vai lá no Itaú, né, Stan? Vai lá, pega os seus bens, vende tudo. Tudo que você tem. Carro, moto, casa. Eu acho que não tinha isso naquela época, né, irmãos? Só traduzindo aí para a moçada aí, né? Vende tudo que você tem. Vai lá no banco e quero vender tudo. E depois você faz o seguinte: você não vai pôr na poupança, não. Você vai dar para os pobres. Vai abençoar os pobres. Você vai dar para aquele que não tem. E aí o que aconteceu? Ele se entristeceu muito. Foi embora. Aquele jovem, ele era um cristão. Ele chega diante de Jesus, se ajoelha e: bom mestre, o que eu preciso ter para a vida eterna?
para ter vida eterna. Ele reconhecia que Jesus Cristo era o Messias. Ele reconhecia. Mas isso só não bastou. Isso só não bastou. Vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Segue-me. Torne-se um discípulo. A resposta dele foi não. A resposta dele foi não. Ele preferiu amar as coisas desse mundo. Quando nós olhamos também a atitude deste jovem, revela que ele era um cristão. Ele cria na pessoa de Jesus Cristo, mas não se tornou um discípulo verdadeiro. O Senhor deseja que eu e você, nós nos tornemos verdadeiros discípulos. Amém? João capítulo 6 também traz um acontecimento muito importante, né, no que se diz respeito a ser discípulo. João capítulo 6, verso 2 diz o seguinte: grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. João 6, 26 diz o seguinte: Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do quê? Do pão que vos saciastes. 6,66 diz o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Deixaram de ser discípulo. Deixaram de ser discípulo. 67. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Querei vós também retirar-vos? Jesus chega e fala para a multidão. Quando nós olhamos ali no início do capítulo, você vai ver que tinha uma multidão, irmãos. Nesse tempo aí, Jesus já tinha uma pancada de discípulos seguindo o Senhor. E tinha uma multidão ali, e Jesus fala: ó, não é somente pelos sinais não, que vocês estão vendo, mas é pela barriga. É, irmão, pela barriga, pelo pão que vocês comem. É por isso que vocês estão me buscando. É por isso que vocês me buscam. E aí Jesus começa a falar com eles, trazer um ensinamento para eles, né? Jesus começa a dizer que se vocês... Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí os camaradas começaram a ficar doidos, né? Como que isso é o pão? Né? E Jesus começa a dizer: se vocês não comerem do pão, se vocês não comerem da carne, se vocês não tomarem do meu sangue, se vocês não fizerem isso, vocês não terão a vida eterna. Vocês não entrarão no reino de Deus. E aí os discípulos, aqueles que estavam ali seguindo o mestre, seguindo a Jesus, começaram a falar duro esse discurso: quem o poderá? Entendeu? E aí muitos preferiram deixar o mestre. Queridos, ser discípulo não é para qualquer um. Ser discípulo não é para qualquer um, mas é para todos. É para todos. Você pensou, agora é para todos. O Senhor não quer somente que a gente creia em Jesus, mas Ele quer que nós sejamos discípulos do mestre. Precisamos entender que qualquer um pode dizer, pode professar, falar: sou cristão. Qualquer um pode falar, mas nem todos podem dizer: eu sou discípulo. Eu sou discípulo. Porque, como nós estamos vendo, ser discípulo é seguir o mestre e fazer o que o mestre faz. E ser discípulo, muitas das vezes, precisa sacrificar a nós mesmos. Sacrificar as nossas vontades, os nossos desejos. Nós precisamos renunciar muitas coisas para ser discípulo. E é aí que muitas vezes muitas pessoas param. É aí que muitas pessoas muitas vezes desistem. Porque se tornar um discípulo verdadeiro muitas vezes não é fácil. Agora, o que é ser um discípulo? A gente fala em discípulo, mas o que é ser discípulo? A definição de ser discípulo é a pessoa que recebe instrução, é a pessoa que aprende algo, é aquele que segue alguém. Essa é a definição de ser discípulo.
é um aprendiz, é um imitador de alguém, é uma pessoa que está seguindo algo que está sendo passado. Isso é ser um discípulo. O discípulo é aquele que está envolvido com um projeto ou com um objetivo daquele que está acima dele, do seu mestre. Quem que é o seu mestre? Quem que é o seu mestre? Jesus. O discípulo ele tem que se envolver. Ele não fica apenas numa posição de conforto. A gente não estava falando a sua oração aqui. A gente sai do nosso conforto e vem para cá. Não é porque a gente quer, mas é porque o Senhor, Ele fez algo por mim e por você. E nós temos que agradecer ao Senhor, nós temos que ter um coração grato. Agora, ter somente isso também não basta. O Senhor quer que nós sejamos o quê? Discípulos. Discípulos. O Senhor quer gerar em nós discípulos, um coração de discípulos. Um discípulo ele busca algo mais. Ele quer ser liderado, o discípulo está envolvido numa visão, ele tem que estar envolvido numa visão. O cristão ou a ovelha, ela quer ser apenas pastoreada, ela quer ser apenas cuidada. Ela quer ir na igreja, ela quer ser fiel, mas a ovelha, muitas vezes, ela não está envolvida na visão, ela não está envolvida na direção. Querido, essa igreja ela tem uma direção. Essa igreja, ela tem uma visão. E você sabe qual é a visão dessa igreja? Você sabe qual é a direção dessa igreja? Se você não sabe, pergunta para o seu vizinho. Ele sabe. Pelo menos tem que saber. Amém? A ovelha, ela só quer ser cuidada. Só quer ser pastoreada. Mas discípulo é aquele que forma discípulo. Ele é chamado para reproduzir uma paixão, um amor, uma visão que tem para os seus discípulos. Jesus ele tinha uma paixão, Jesus ele tinha uma visão, Jesus ele tinha uma missão aqui na terra. Ele tinha uma missão. Jesus ele não veio à toa. Jesus ele não veio passear na terra. Cansei aqui do céu, deixa eu passear um pouco. Não. Ele veio com uma missão. Ele veio com um propósito nessa terra. E quando ele veio nessa terra, ele viu que sozinho ele não ia conseguir. O reino de Deus não é você trabalhar sozinho. Como o Rino falou também aqui. É se unir. É você formar uma unidade, é você ter um grupo. E quando Jesus veio, o que ele fez? O que ele fez? Formou um grupo. Os seus discípulos. Quando Jesus veio, ele formou seus discípulos. E quando ele veio, ele formou esse grupo. Ele foi em busca desses homens, desses discípulos. Eu e você, como discípulos dele, ele tem formado, ele tem nos modulado. Ele tem passado a sua visão. Ele tem passado a sua direção. A mesma motivação, a mesma visão que movia o coração de Jesus. É a visão que eu e você nós precisamos ter. Ganhar almas. Formar discípulos. Gerar filhos. Porque essa é uma chama que está no coração do Mestre. E essa é uma chama que precisa estar no meu e no seu coração. Ganhar almas para o Mestre. Ganhar almas para o Senhor. Tirar as pessoas da perdição. Tirar as pessoas do sofrimento. Isso cabe a mim e a você. Cabe aos discípulos de Jesus. Cabe aos discípulos verdadeiros do Mestre. Jesus ele precisava de discípulos para mudar a realidade do mundo e cumprir a sua missão. Mas infelizmente muitas pessoas elas têm caído num comodismo, né, podemos dizer assim, e acabam se tornando muitas vezes apenas ovelhas. Ovelhas. Para ser um discípulo há um preço muito grande a ser pago. Como eu já disse, precisa se pagar um alto preço. Sabe por quê? Porque está em jogo muitas vezes nossas vontades, está em jogo muitas vezes os nossos desejos, nossos pensamentos. Aquilo que é prazeroso para nós, muitas vezes está em jogo isso. Talvez muitos de nós
É uma luta para nós estarmos aqui no dia de domingo. Se fosse o culto todo dia, né? Todo dia tivesse o culto aqui, aí eu diria para você, talvez tenha uma luta aí, mas uma vez por semana, domingo, dia do Senhor. Muitas vezes a gente troca esse momento de estarmos na casa do Senhor para estarmos fazendo outras coisas que para o nosso próprio prazer, para a nossa própria vontade. Mas o Senhor quer gerar em nós corações de verdadeiros discípulos. Amém? Por isso Jesus disse, aquele que toma a minha cruz tem que seguir o Mestre. Tem que seguir o Mestre. Mas primeiro tem que o quê? Negar o quê? O seu irmão? Negar a si mesmo. Negar as suas vontades, negar os seus desejos. Amém? E como nós lemos esse texto aí de Mateus capítulo 4, né, nós podemos ver algumas coisas, e encontrar algumas coisas nesse texto, né? A primeira coisa que nós podemos encontrar é que eles estavam de braços cruzados, né, quando Jesus encontrou eles, né? Estavam? Não. O que eles estavam fazendo? Lançando as suas redes. O que eles eram? Pescadores. Eles nem conheciam Jesus, eles nem sabiam que era Jesus. Quando nós lemos aí, nós podemos ver que o Senhor chega ali e chama Pedro, André, mas eles estavam o quê? Trabalhando. E um pouco mais à frente, Tiago e João, eles estavam fazendo a mesma coisa. Juntamente com seu pai, eles estavam trabalhando. Agora, por que Jesus ele chama pessoas para trabalhar, para ser seu discípulo? Por quê? Porque a obra de Deus é para quem quer trabalhar. O reino de Deus é para quem quer trabalhar. Não, mas eu já trabalho na minha fábrica toda semana, todo dia. Você trabalha nessa terra, mas e para o reino de Deus? Nós temos que trabalhar muito mais ainda. A gente muitas vezes se esforça, nossa, se esgota durante a semana, entrega quase a nossa vida, a nossa alma para essa escravidão, né, desse mundo, muitas vezes. E quando é para fazer algo para o Senhor, um peso, uma dificuldade, é ou não é? Quando é para fazer algo para o Senhor, para o reino de Deus, a gente pensa 1000 vezes, mas para fazer 4 horas, 5 horas de zangueô, irmão, a gente não pensa nem meia vez, a gente vai fazendo, né? Então o Senhor ele chama eu e você para nós trabalharmos para o Senhor, trabalharmos para o reino de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos encontrar um homem chamado Moisés. O que ele estava fazendo quando Jesus o chamou? Quando Deus o encontrou, quando foi entregar um chamado para ele, Moisés estava debaixo da sombra? Não, estava pastoreando as ovelhas de quem? Do seu sogro. E aí apareceu naquela sarça ali, né? Estava pastoreando, estava trabalhando, estava fazendo algo. Quando Deus ele aparece para Eliseu, né? Quando Elias passa ali, Eliseu está fazendo o quê? Debaixo da sombra. Não, ele está o quê? Arando a terra. Está trabalhando com a junta de boi ali, arando a terra. E Elias passa e chama, segue-me. Deixa eu despedir dos meus pais, então vai e volta logo. Diz que ele fez tudo isso. Estava trabalhando, estava fazendo algo. Quando nós encontramos na Bíblia Gideão, o que ele estava fazendo? Sentado. Não, estava trabalhando. Estava malhando trigo. Estava fazendo algo. Por isso que o Senhor nos chama para trabalhar nessa sua obra. O Senhor não nos chama para virmos e ficarmos sentados numa cadeira. Não, Ele nos chama para trabalhar para o Senhor. Porque não existe recompensa maior, irmãos, do que nós entregarmos ao Senhor, né? Dar a Ele o nosso servir com alegria, o nosso servir com entusiasmo, de coração entregarmos a Ele. Tem que nos entregar ao Senhor, servir ao Senhor
com alegria, e não somente servir ao Senhor, mas servir aquele que está do nosso lado, servir ao nosso próximo, como se estivesse fazendo para quem? Para o Senhor. Isso é trabalhar para o Senhor, isso é servir ao Senhor, isso é você se envolver com o Senhor, envolver na obra do Senhor, porque Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos sentimentos. Então Ele sabe quando você está servindo a Ele de verdade, quando a sua motivação é servir o Senhor com a motivação correta. Ele sabe, Ele conhece, porque talvez para alguns, né, servir aos outros tem um pensamento que vai ter algo em troca. Se eu estou servindo aquela pessoa, talvez possa ter uma recompensa aí, eu posso, né? Não, irmãos, quando nós estamos servindo ao Senhor, servindo ao próximo, a recompensa talvez não vai vir das pessoas, mas vai vir de Deus. Glória a Deus. Vem de Deus. Aleluia. Porque Ele reconhece tudo aquilo que nós estamos fazendo. Amém. Para o Senhor. Quando nós encontramos na Bíblia um homem chamado Davi, ele se tornou, né, pastor, o rei de Israel. Ninguém dava valor para ele, ninguém dava valor ao trabalho que ele estava fazendo. O que ele fazia? Antes de ele ser chamado, o que ele fazia? Pastoreava as ovelhas da família, cuidava das ovelhas. Serviços que seus irmãos não queriam fazer, ele estava fazendo. E Deus o chamou. Deus viu uma motivação no coração de Davi. Deus enxergou o coração de Davi. Amém? Mesmo sem nenhum reconhecimento, talvez da parte até mesmo dos seus familiares, Deus reconheceu o coração de Davi, a motivação do coração de Davi. Então Deus viu que Davi ele poderia muito bem pastorear o povo de Deus, pastorear o povo escolhido do Senhor. Amém? Pode ser que ninguém valorize o seu trabalho para o Senhor. Pode ser que talvez o pastor não venha bater nas suas costas e fale: bom trabalho, continue firme. Mas é o Senhor que está vendo. É o Senhor que vai te recompensar. É o Senhor que está vendo a motivação do seu coração. Continue firme. Amém? Quando nós olhamos lá na vida de um homem chamado Paulo, né, que talvez pode até ser considerado talvez, né, o melhor de todos, no sentido de ser um homem que evangelizou. Talvez você não vai encontrar, né, na Bíblia alguém que tenha feito algo que Paulo fez, né, o trabalho que Paulo fez na questão de ser um evangelista, na questão de ser um discípulo de Jesus. Paulo, ele abriu mão da sua própria vida e de tudo que ele tinha, para poder servir ao Senhor, para poder trabalhar para o Senhor, para servir ao próximo, para se dedicar ao próximo. Quando nós olhamos na Bíblia, nós podemos encontrar muitas pessoas, muitas, que dedicaram a sua vida para trabalhar para o reino de Deus. Quando nós vamos lá na carta de Atos, né, nós podemos encontrar um homem chamado Filipe. Era um homem que estava muito ocupado. Ele estava indo de aldeia em aldeia dos samaritanos, pregando o evangelho, levando as boas novas, trabalhando. E quando o anjo, né, diz lá que quando o anjo do Senhor apareceu a ele, chamou Filipe, né, e chamou ele de lado e disse o seguinte: Filipe, vem aqui, eu tenho uma missão para você. Você vai levantar, você vai lá para o lado sul, né, e você vai a caminho, desce para Jerusalém, para Gaza, uma estrada que está deserta. O homem estava trabalhando. O homem estava evangelizando, estava pregando de aldeia em aldeia, cidade em cidade. Filipe estava ocupadíssimo. Mas o anjo do Senhor mandou ele largar tudo e ir para essa estrada deserta. Fica imaginando, irmãos. Talvez se fosse um de nós, Filipe teria, né, questionado. Qual a utilidade disso?
Estou trabalhando para o Senhor, eu estou levando a mensagem, eu estou evangelizando. E o anjo aparece e diz para Emmanuel largar tudo e ir para uma estrada deserta. Ele não questionou, ele somente obedeceu. Ele obedeceu. E quando ele foi, né, e quando ele chegou lá, havia não era carro, uma carruagem. Uma carruagem estava ali no caminho. E quando ele chega perto, quando ele se aproxima, ele vê que uma pessoa está lendo ali, né, a carta de Isaías. E diz que havia ali um eunuco, né? E diz que ele leu Isaías e não entendeu nada. Não estava entendendo nada. E diz que então, né, Filipe entra ali, começa a conversar, começa a falar, começa a esclarecer para aquele homem, né, o livro de Isaías. E diz que ele começa a evangelizar aquele homem, né? E diz que conversou com ele, né? Pregou a respeito do evangelho, lógico. E ele se arrependeu, ele creu, o homem se converteu e foi batizado ali mesmo, né? Então, irmãos, o reino do Senhor é para aqueles que querem trabalhar, é para aqueles que querem servir. O Senhor quer gerar em nós discípulos verdadeiros, mas para isso nós precisamos trabalhar para o Senhor. Nós não podemos, irmãos, ficar somente de braços cruzados, sentados nessa cadeira. Não, tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa para fazer. O Senhor nos chamou para servir, para trabalhar. Amém? Outra coisa que nós podemos encontrar nesse texto de Mateus, né, é que o Senhor chega ali e diz: vinde após mim. Vinde após mim. Ele não forçou ninguém, ele não falou, ele não tirou um 38 do bolso e segue-me. Hein, Rino? Hein, pastor? Não tirou uma flecha do bolso, segue-me. Não, ele não forçou ninguém. Não forçou ninguém. Ele simplesmente chegou e segue-me. A partir de agora vocês serão pescadores de homens. Pescadores de homens. Eles foram de livre e espontânea vontade. Diz que eles largaram tudo. Jesus não obrigou nenhum daqueles homens. Nenhum dos seus discípulos. Ele apenas os convidou. Apenas os convidou. Querido, Jesus, ele não vai forçar ninguém a ser seu discípulo. Jesus não força ninguém a fazer nada. Você e eu, nós temos livre arbítrio. Livre arbítrio. Nós podemos escolher o que nós quisermos. Porque Jesus, ele não vai forçar em nada. Mas a partir do momento que você aceitar seguir ao Senhor, se prepare. Porque Deus vai usar você poderosamente. Deus, ele tem poder para fazer grandes coisas através de você. Deus quer e deseja fazer através de mim e você grandes homens e mulheres evangelistas como Paulo. Por que não? Por que não? Se eu e você nós temos aceitado o convite, nós temos que seguir a Ele, nós temos que estar seguindo os passos do Mestre, fazendo o que Ele fez, com o mesmo propósito. Passou o tempo, irmãos, de nós ficarmos sentados nessa cadeira. Passou o tempo. É hora de nós arregaçarmos as nossas mangas e, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me, envia-me a mim. Amém? Amém. Jesus, ele não forçou ninguém. Não implorou para ninguém, por favor, siga-me. Estou precisando aí de aumentar a minha fama. Não. Siga-me. Siga-me. Espontaneidade. Outra coisa que eu e você nós podemos encontrar aqui é que imediatamente eles deixaram, né, as suas redes, eles deixaram os seus barcos e seguiram o Mestre. Para seguir ao Senhor e para ser um discípulo, eu e você nós precisamos ser pessoas que precisamos estar disponíveis. Disponíveis. Mas irmão, você fala disponível nesse tempo que falta tempo, nesse tempo que falta tempo, né? A gente estava conversando ali, né, no nosso discipulado com os homens, o pastor estava conversando conosco a respeito de tempo. Tempo.
Você pensa, mas homem não precisa de tempo. Precisa. E como precisa. As mulheres que reclamam de tempo, né, amigo? As mulheres que vivem reclamando de tempo, não tem tempo. Mas homem também precisa de tempo. Tempo para dormir, tempo para descansar. Brincadeira. Brincadeira. Né? Precisamos estar disponíveis. O Rino gosta. Nós precisamos estar disponíveis. Os discípulos não chegaram para o Senhor, não responderam, a gente até gostaria, mas sabe como é, né? A gente está muito ocupado, está vendo que a gente está pescando, a gente... Não, eles estavam disponíveis. No mesmo instante, eles largaram tudo e começaram a seguir o Mestre. Aleluia. Ser disponível é você estar pronto para se entregar, é você estar pronto para estar livre, desimpedido. Essa deve ser a nossa condição diante de Deus, diante de Jesus. Ao passo que, ao você se dispor, é você se entregar livremente ao Senhor, é você se entregar completamente, e você dizer, eis-me aqui, Senhor, do jeito que o Senhor quiser. Essa é a minha condição, é você se dispor a Ele. Será que eu estou disponível para Deus? Será que você está disponível para Deus? Será que eu estou pronto para essa entrega? Porque a partir do momento que você se entregar, irmãos, não tem mais volta. Não tem mais volta. Será que eu estou livre e desimpedido das coisas desse mundo? Para que Ele me use, para que Ele me da maneira que Ele quiser? Será que eu estou disponível? Será? Foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Isaías. Quando Deus aparece para ele, quando ele tem aquela experiência gloriosa com Deus, quando ele tem aquela visão magnífica do trono de Deus, do Todo-Poderoso, quando ele tem aquele momento maravilhoso, ele tem ali o seu pecado perdoado, ele tem ali um momento especial com Deus. Isaías, ele ouve um chamado, um chamado sem um destino certo. Essa era a verdade. Um chamado com uma pergunta lançada, na verdade. Deus lançou uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? No mesmo instante, prontamente, o que Isaías fez? Ele se dispôs ao Senhor. Eis-me aqui. Envia o meu irmão, envia-me a mim. No mesmo instante, disposição. Será que nós estamos dispostos a nos entregar ao Senhor? Mesmo não sabendo aonde o Senhor quer nos levar? Mesmo não sabendo qual é o caminho que Ele quer nos levar? Entrega. E quando se fala entrega, né? Entrega não é somente uma parte. E quando a gente fala entrega é entregar completamente. 100%. Né? Isaías não, no mesmo instante ele se dispôs. Talvez, se fosse eu ou você no lugar de Isaías, né? Antes de se dispor completamente, né? Poderíamos pensar o seguinte, bom, eu vou, mas o que eu vou ganhar com isso? Qual vai ser a minha recompensa? Já que o Senhor é dono do ouro e da prata, o que eu vou ganhar com isso? Isaías não, Isaías se dispôs a Deus. E não questionou por quanto tempo, não questionou para onde ele iria ser levado, não questionou o quanto isso lhe custaria. Isaías não questionou nada. Isaías não levou em conta os seus próprios interesses, não. Completamente ele se dispôs. Eis-me aqui, envia-me a mim. Muitos talvez querem ser discípulos, mas nunca estão disponíveis. Nunca estão disponíveis. Sempre tem uma desculpa. Nós temos desculpa, nós somos mestres, irmãos, nessa arte. É verdade ou não é? De dar desculpa.
Né, Kaori? Nós somos mestres em dar desculpa. Isso não é agora. No tempo de Jesus também tinha, né? Certa vez, Jesus contando uma parábola, ele disse o seguinte, que certo homem, né, quis entregar um grande banquete, uma grande ceia, né? E diz que chamou os seus servos e falou assim, ó, vai aí, chama todas as pessoas, todas que você encontrar, né? E diz que esses homens foram, né, e encontraram essas pessoas e convidaram elas para esse banquete, né, que esse mestre havia preparado, que esse homem havia preparado, né? E aí diz que a primeira pessoa que o servo encontrou chegou para o servo e falou assim, olha, é o seguinte, acabei de comprar uma mansão aí, sabe, piscina, hidroginástica, tudo que acabei de comprar. Eu preciso ir lá ver ela agora. Então não tem tempo para ir para esse banquete não vai dar tempo. E aí o servo saiu, encontrou outra pessoa, e a outra pessoa que ele encontrou falou, olha, acabei de comprar aí sou o rei do gado, sabe como que é, né? Comprei de comprar uma junta de boi aí, não vai dar, vou ter que ir lá ver, experimentar esses bois aí. Perdão, mas deixa para a próxima. E aquele servo então vai, encontra outra pessoa, e essa outra pessoa, né, jovem assim, bonito como você, como eu, diz, olha só, acabei de casar, meu, estou na lua de mel, vou participar de um banquete, eu tenho outro banquete melhor. Não vou. E diz que esse servo volta lá para o seu mestre e fala, olha, e aí, como é que está? Está vazio ainda, tem muito lugar ainda. E aí o mestre fala para ele, ó, então vai pelos becos, vai pelos vales aí, chama os aleijados, chama os doentes, chama tudo sem encontrar aí, cego. E diz que esse homem vai e chama todos aqueles que ele encontra. Todos aqueles que ele encontra. E diz que essas pessoas vieram. Mas diz que a Bíblia que ainda havia muito lugar. Muito lugar. Queridos, muitas das vezes nós queremos dar desculpas. Desculpas. Nós não queremos nos expor completamente. Nós queremos dar desculpas e desculpas e desculpas para não servir a Deus, para não se dispor a fazer a obra de Deus. O Senhor, Ele não quer desculpas. O Senhor, Ele quer entrega. Ele deseja entrega. Esses discípulos, Pedro, Tiago, João, todos esses que o mestre chamou, poderia simplesmente dizer um não e se justificar. Mas não. Eles preferiram seguir o mestre. Amém? Outra coisa que nós podemos encontrar é que eles, deixando tudo, né, deixou o barco, né, Tiago e João, eles deixaram também, olha só, o seu pai. Eles largaram o seu pai ali e seguiram o mestre. Seguiram o mestre. Tiago e João, eles não chegou para Jesus e fez uma pergunta, Jesus, e meu pai, como é que fica? Como é que fica o velhinho aqui? Como é que a gente vai fazer? Eles colocou Jesus à frente, até mesmo do seu pai. Eles colocaram o mestre até mesmo à frente do seu ente querido. Jesus, ele tem que ser a prioridade da nossa vida, irmãos. Prioridade. O mestre tem que ser prioridade. Para nós sermos discípulos, ele tem que ser a prioridade minha e sua. Muitos talvez não querem ser discípulos, né? E dão talvez até a própria família como desculpa. A própria família. Mas Lucas capítulo 14 diz o seguinte, se alguém vem a mim, não aborrece seu pai, a mãe, mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Jesus, ele tem que ser a prioridade em nossas vidas. Prioridade na nossa vida. Amém? A família assim é preciosa. Preciosa. É o maior bem que nós temos nessa terra. É o maior bem que o Senhor nos deu. É a família. É a família. Mas ela não pode estar à frente de Deus. Não pode estar à frente de Deus. Porque se nós colocarmos à frente de Deus,
nós começamos a trocar as prioridades. Começamos a trocar os valores. Quando nós olhamos lá em Apocalipse, capítulo 2, né, nós podemos ver que quando o Senhor está falando ali com João, né, o Senhor diz ali, né, capítulo 2 de Apocalipse, diz algo para João. Eu tenho contra ti uma coisa, que você deixou o quê? O primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Nós temos que perseverar, preservar aquela essência que recebemos ao aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu sei que quando fala em primeiro amor, logo você se lembra daquele primeiro momento, daquela primeira oportunidade, daqueles primeiros momentos, experiências que você tinha com o Senhor. E que hoje talvez não existe mais. Não existe mais. Eu tenho uma coisa contra ti. Abandonaste o primeiro amor. Qual é a prioridade da minha vida? Qual tem sido a prioridade da nossa vida, irmãos? Qual tem sido a prioridade que eu e você nós temos colocado? Ele tem que ser a prioridade da minha vida, da sua vida. Ele tem que ser. A última coisa para a gente meditar, para a gente terminarmos, é que eu e você nós precisamos estar dispostos a pagar o preço. Dispostos a pagar o preço. Para ser discípulo, existe um preço que precisa ser pago. Para nós nos tornarmos e sermos discípulos, há um preço que eu e você nós precisamos pagar. Um preço muito grande. Quando aqueles homens, eles abandonaram, deixaram tudo, né? Deixaram seu sustento, deixaram tudo. Deixaram seu afazer, deixaram tudo. Eles renunciaram, dispostos a pagar um preço em seguir o Mestre. Dispostos a renunciar até mesmo a sua vida para ser discípulo de Cristo. Quando Jesus ele chamou o seu discípulo chamado Mateus, ele era um cobrador de imposto, né? Ele é um homem muito rico, tinha muitos bens, ele tinha muito dinheiro, ele ganhava muito bem. Jesus não chegou para ele e fez uma proposta para Mateus, não propôs algo para ele. Eu vou te pagar melhor, eu vou dobrar o seu salário. Não. Ele reconheceu. Mateus, ele reconheceu que havia algo muito melhor em seguir a Jesus. Que todos os seus bens, todo o seu dinheiro que ele possuía, poderia elevar aquilo que Cristo havia preparado para ele, em ser um discípulo de Cristo. O jovem rico, ele não quis pagar esse preço. Ele não quis ser discípulo de Jesus. Não quis. Mas todos aqueles que realmente têm se dedicado, se entregado para ser um discípulo, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, saiba que a recompensa ela é grande. Ela é grande. A recompensa, talvez você pense, eu vou ser rico, vou ser abençoado nessa terra. Talvez. Mas não é essa recompensa que nós falamos. A recompensa, ela diante do Senhor. São as pedras que você vai receber diante de Deus. Essa é a recompensa que eu e você nós vamos receber ao se tornarmos e sermos discípulos do Mestre. Amém? Então seguir a Jesus vale a pena. Vale a pena. Ser discípulo de Jesus vale qualquer sacrifício. Vale pagar qualquer preço. Vale a pena abrir mão de tantas coisas dessa terra, que talvez nós até gostamos e que consideramos talvez até importantes para nós. Mas vale a pena. Vale a pena negar tudo isso. Amém? Eu quero orar com você nessa noite.